mexe com a minha estrutura. Temos tratado nesses últimos dias, nas nossas terças da esperança, desse tema, encontros transformadores. Sabe, não é possível encontrar-se com o Senhor Jesus e permanecer do jeito que você é. De fato, o encontro com o Senhor Jesus é transformador. A gente vê isso nos evangelhos. Nós já vimos do encontro de Nicodemos, um homem religioso com Jesus, e que transformação aconteceu na vida dele. Falamos também sobre aquela mulher pecadora na casa de Simão, uma mulher imoral, e o que é que foi transformado na vida dela. Tratamos também daquela mulher samaritana à beira do poço de Sicar, e uma mulher vazia, mas que depois do encontro com Jesus, aquilo que Jesus mesmo disse, quem crer em mim, as águas fluirão do seu interior, aconteceu na vida daquela mulher. Também, aquele homem possesso na região de Gadara, um homem perturbado, e Jesus encontrou com aquele moço e transformou. E ainda, Deus continua fazendo. Jesus continua se encontrando com pessoas nos nossos dias e transformando. Hoje nós vamos olhar para esse personagem bíblico tão conhecido e amado pelas crianças, que é o Zaqueu. E nós vamos pensar sobre ele. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo esse texto de Lucas 19, 1-10, que diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho de Abraão veio buscar e salvar o perdido. Pai, nós queremos estar com o nosso ouvido desobstruído, o ouvido do coração, para entender a Tua palavra. Eu sei que é uma história muito conhecida, tantas pessoas já ouviram falar, pregar sobre esse texto, mas que o Senhor tem para comunicar nesta hora seja oportuno para esse coração que precisa desse encontro que transforma, como aconteceu com Zaqueu. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós entramos agora no mês de setembro e celebra-se o Setembro Amarelo. Isso acontece desde 2014, quando a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, instituiu o dia 10 como o dia oficial da Mundial de Prevenção ao Suicídio. Não sei se você sabe dessa informação, são 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. E no mundo todo, por ano, 1 milhão de suicídios. Muita gente. É uma triste realidade, registrando cada vez mais casos, principalmente entre a galera jovem. Cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, lá no topo, seguida de transtorno bipolar e depois de abuso de substâncias. Então, com o objetivo de prevenir e de reduzir este número, é que foi instituído o Setembro Amarelo e essa celebração. Mas, quando falamos em Setembro Amarelo em Dourados, a gente percebe nitidamente nas ruas, porque estamos perto da primavera e os ipês começam a florescer. E a gente vê muitos ipês amarelos em nossa cidade. A cor amarela significa luz, a cor amarela significa calor, descontração, criatividade, otimismo e alegria. É uma cor que inspira, é uma cor que nos leva a atividades mentais e raciocínios criativos. Se olharmos para a vida de Zaqueu, ao que parece, a vida dele não era tão amarela assim. Ele precisava desse toque especial que a partir do encontro com o Senhor Jesus houve essa transformação. Quem era Zaqueu? As informações que a gente tem na Bíblia são o seguinte: Zaqueu morava em Jericó, era um homem rico,
era alguém de pequena estatura, era chefe dos cobradores de impostos, também subiu numa árvore para ver Jesus que passava na sua cidade. Ele também recebeu a Jesus em sua casa e ofereceu a hospitalidade. E depois do encontro com o Senhor Jesus, ele tomou algumas medidas, algumas atitudes extremamente radicais para aquele Zaqueu antigo. De forma bem compacta, essa é a tônica, o resumo da vida de Zaqueu. Somente o Evangelho de Lucas registra este episódio. O contexto é o seguinte: Jesus está passando por Jericó em direção a Jerusalém. Jesus estava naquela semana, a sua última semana de vida. Era a última oportunidade em Jericó. Ele não voltaria mais em Jericó. E ele tem encontro com dois personagens. Um deles é Zaqueu e o outro é aquele cego Bartimeu. E os encontros do Senhor Jesus, tanto com o cego Bartimeu como o Zaqueu, foram transformadores. Perceba no texto que as pessoas cercavam Jesus. E Zaqueu, por ser pequeno, ele tinha impedimento, a multidão como que bloqueava. Então teve um instalar de ideia: eu vou passar à frente, eu imagino que Jesus vai passar por aqui, vou subir na árvore e vou aguardar. E de fato aconteceu assim. Jesus passou por aquela árvore e quando chegou perto da árvore, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore e, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber a Jesus, e aqueles que presenciaram a cena ficaram cogitando em seus corações, reclamando: como é que ele, Jesus, pode se sentir tão à vontade na casa de um homem pecador e de esse bandido que cobra impostos altos nossos? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. E Jesus então foi para a casa dele, e a gente não tem muita narrativa sobre o que aconteceu, que assunto que eles trataram, mas na narrativa de Lucas a gente encontra que de repente Zaqueu ficou de pé, deu um salto e diz: resolvo dar a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Bom, Zaqueu, apesar de rico, era uma pessoa desprezada, malquista pela sociedade, pela comunidade de Jericó. Talvez seja uma pessoa como você se sente hoje, que as outras não se aproximariam por alguns bloqueios, por algumas objeções. Mas Jesus quebra todo esse protocolo da cultura judaica e se aproxima desse homem desprezado e trata dele e o resgata para uma vida diferente. O nosso tema então, o encontro de Jesus com uma pessoa desprezada. Sabe que no início do ministério de Jesus, ele foi na sinagoga da sua cidade, Nazaré, abriu o rolo e ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ao encontro dos proscritos, Jesus foi ao encontro dos pobres, Jesus foi ao encontro dos desprezados, Jesus foi ao encontro das pessoas excluídas, menosprezadas, marginalizadas, repudiadas e ignoradas reconhecidamente. Zaqueu era uma dessas pessoas. E sabe que em toda a história nós encontramos pessoas sendo marginalizadas e sendo excluídas e desprezadas, mas que o Senhor permite esse encontro. Então vamos ver o que aconteceu com Zaqueu em 3 partes. Falaremos sobre uma pessoa desprezada, sobre o encontro inusitado e sobre a vida de uma pessoa transformada. Pense comigo sobre uma pessoa desprezada. O sentimento de desprezo. Tem algumas personagens na história bíblica que demonstram isso. Por exemplo, Sara, a esposa de Abraão, desprezou Agar, a sua empregada egípcia. Nós encontramos nas Escrituras um tal de homem gigante chamado Golias, que desprezou o pastorzinho Davi. Nós encontramos nas Escrituras o filho de Davi chamado Amnon, que desprezou Tamar,
e rejeitou aquela mulher. Nós encontramos nas Escrituras o próprio apóstolo Paulo desprezando João Marcos. Agora, a sensação de alguém que está sendo desprezado é horrível, é um sentimento ruim, que exclui, que me introverte, que me deixa fechado, enclausurado. Alguém de vocês já se sentiu desprezado? Ou viveu alguma situação de desprezo? Aquele sentimento de abandono, de rejeição, de esquecimento, de ser ignorado, de ser excluído e menosprezado, é uma sensação muito ruim, pois é esta situação desse Zaqueu, uma pessoa desprezada, sem ter ninguém para se apoiar, sem ter nenhum amigo, sem ter relacionamentos e sempre sendo boicotado pela comunidade, pela sociedade. Agora, existem razões para o desprezo, porque tem pessoas que são desprezadas sem motivo algum. Talvez, até como ouvi esta semana, pela capa a gente já despreza, nem olha o livro, o conteúdo do livro, mas a gente não se interessa pela capa e despreza o conteúdo do livro. Eu chamaria isso de desprezo gratuito. Mas tem um desprezo provocado, que eu mesmo prorrogo, que eu mesmo estimulo, e eu mereço, porque a minha forma e a minha conduta gera esse preconceito, esse desprezo. É o desprezo que as pessoas recebem pelo fato de terem sido chatas, pelo fato de terem sido inconvenientes, pelo fato de serem arrogantes e pelo fato de serem abusadas e perturbadoras. Zaqueu, ele não era um mero cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E era um judeu condicionado, e abusava, e se enriquecia à custa da população. Porque nós tivemos um problema técnico, estamos recuperando, e quero continuar essa reflexão falando do encontro de Jesus com uma pessoa desprezada. O encontro do Senhor Jesus com esse Zaqueu. Agora, falamos de que uma pessoa desprezada, ela pode ser gratuitamente, mas ela pode provocar, como o próprio Zaqueu, a sua postura e o seu comportamento assim o fez. Agora, é estranho porque o encontro é muito inusitado. Não é um encontro comum. Esse encontro inusitado por conta da forma como as coisas aconteceram. Inusitado porque se de um lado tinha Zaqueu, que morava em Jericó, essa cidade bonita, cidade de Jericó, uma cidade que é chamada de inverno para os reis, uma cidade onde abrigava muitos sacerdotes que serviam em Jerusalém, uma cidade que era chamada de um lugar de fragrância, uma importante rota comercial, porque era fronteiriça com a Pérea, e aquelas pessoas que importavam e exportavam passavam por ali, e era um trabalho excelente para um cobrador de imposto. Agora, Jesus encontra com Zaqueu ali na árvore. Zaqueu subiu nesse pé de sicômoro. É uma figueira brava. Quando você vai à Terra Santa, você vê lá em Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, um pé de sicômoro. Não creio que seja o mesmo pé de sicômoro que Zaqueu esteve, mas é uma árvore de figueira brava. E esta árvore, com essa índole ruim, ela acabou servindo para Zaqueu encontrar-se com o Senhor Jesus. Isso mostra que muitas vezes coisas que não têm muito valor, não têm expressão, podem ser usadas pelo Senhor. Deus utiliza as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus também escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Em nossos dias, muitas pessoas estão assentadas em figueiras bravas. São meras observadoras de Jesus. Não tem muita conexão com Ele, mas se interessam por Ele e querem conhecer. Deus hoje quer se encontrar com essas pessoas que estão assentadas em figueiras bravas. Jesus pede para Zaqueu descer da árvore. Subir na árvore representa aquelas pessoas que querem crescer na vida por esforço próprio, pelo seu braço, pela sua própria capacidade, pelo seu mérito. E essas pessoas às vezes tripudiam, pisam em outras pessoas, machucam gente na história. Para essas pessoas Jesus diz: desce da árvore. Mas o segundo momento de encontro com Jesus, agora já na casa de Zaqueu. Lucas registra essa história, mas não conta detalhes sobre o que aconteceu
nesse ambiente doméstico e familiar de Zaqueu. Agora, sabendo que Jesus perscruta mente e coração, que conhece o nosso interior, Zaqueu se sentindo frente a frente com o mestre, se sente totalmente desnudado, percebendo que Jesus vasculhava o seu interior, o seu coração, e incomodado, e envergonhado, e assim de uma forma totalmente natural e arrependido, ele diz: hoje, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe que Zaqueu teve que superar alguns obstáculos para se aproximar de Jesus. Um certo pregador disse o seguinte: os obstáculos que ele enfrentou, a profissão de Zaqueu, o status social, também a sua condição física, o seu orgulho, a multidão e os murmuradores de plantão. Mas se de um lado nós tínhamos Zaqueu, do outro lado nós temos Jesus, creio que esse encontro de Jesus com Zaqueu faz parte da pauta e da agenda de Jesus. Ele passava por Jericó, essa cidade do lazer e do luxo, e agora a cidade estava sendo visitada pelo Filho de Deus. A visitação de Deus naquela cidade era a oportunidade que Deus estava dando para aquele povo. Era a última vez que Jesus estaria ou passaria por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele seria morto. Era o dia da oportunidade de Jericó. O céu estava aberto para Jericó. A salvação estava sendo oferecida para Jericó. E era o dia mais importante, diria eu, da história de Jericó. Jesus olha para cima. Jesus ouve o cego gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sente o cheiro das pessoas. Jesus sente o sabor de Jericó. Um dos sucos mais gostosos que eu bebi foi em Jericó, suco de romã. Dá para sentir o sabor. Jesus chama Zaqueu pelo nome, não diz: ô cara, ele simplesmente denomina, ele chama, não no atacado, mas no varejo, no individual, porque você é único. Jesus tem urgência em Jericó, e Jesus se convida para ter comunhão com ele. Por isso que Apocalipse, quando Jesus escreve à igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não era Zaqueu quem buscava Jesus, mas era Jesus quem estava buscando a Zaqueu. Não foi Zaqueu que deu permissão para Jesus, simplesmente ele se ofereceu e foi. E nem propôs uma possibilidade de encontro, mas literalmente o Senhor disse: hoje eu vou ficar em sua casa. Uma pessoa desprezada, um encontro inusitado, muito estranho, promoveu agora uma vida transformada na história de Zaqueu. Existem algumas evidências dessa transformação comprovada. Mais uma prova desse transformar na vida do Senhor Jesus, a gente consegue ver em Zaqueu. Quais são as atitudes que comprovam? Meu amigo, quando há arrependimento de pecados na sua história, como aconteceu na história do Zaqueu, quando há de fato uma conversão genuína, vem junto mudança de hábito, vem junto mudança de atitudes. A transformação no caráter da pessoa, como aconteceu no Zaqueu, e a pessoa torna-se um ex alguma coisa. Então vamos encontrar na história do cristianismo muitas pessoas que com o encontro do Senhor Jesus se tornou um ex-angustiado, um ex-mal-marido, um ex-drogado, um ex-traficante, uma ex-prostituta, um ex-deprimido, um ex-violento, um ex-ladrão, um ex-mentiroso, um ex-marginal. Zaqueu agora era um ex-rico, ganancioso, opulento, um ex-desprezado, um ex-malquisto, um ex-marginalizado e excluído. Que evidência a gente encontra na vida de Zaqueu que caracterizam isso? Primeiro, a prontidão que ele tem para obedecer o chamado de Cristo. Desce depressa, desceu rapidamente. Isso mostra aquela prontidão
de seguir e de obedecer ao Mestre. Segunda evidência, ele se alegra em receber a Jesus. Está aí no versículo 6, e recebeu a Jesus com alegria. Terceira evidência, um coração totalmente escancarado e aberto para amar e socorrer aos necessitados. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E quarto lugar, uma prontidão para corrigir as falhas do passado. Se eu defraudei, se eu peguei de forma indevida de alguém, eu quero restituir. Zaqueu demonstrou a natureza do seu arrependimento. O seu arrependimento não ficou apenas no blá blá blá, na teoria, e nem se limitou a palavras vazias, mas ele foi demonstrado na prática ao decidir doar e a reparar aquilo que defraudou, que extorquiu. Na lei judaica havia um princípio chamado de sadaká, que preconizava o seguinte: o nome sadaká tem a ver com justiça, e a prática era o seguinte: o rico deveria destinar um percentual de 1/10, 10% de sua renda aos pobres. Zaqueu agora estava dando 5/10, 50% da sua riqueza, metade da sua riqueza. Demonstra então um coração obediente, desapegado à riqueza, mudou com o Senhor Jesus. Também na lei judaica estava previsto que alguém, quando tivesse extorquido, defraudado, roubado ou se apropriado de forma indevida de um bem, de um valor de alguém, e isso fosse tratado, ele deveria devolver aquele valor, aquele bem, e além do valor utilizado, 1/5 a mais, 20% a mais, e você pode ver isso em Levítico 6, 1-5 e número 5, 7. Zaqueu decidiu restituir 4 vezes mais, demonstrando generosidade e graça. Prova evidente da transformação. Uma outra coisa que é a testificação de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Falar e testificar por conta própria não tem o mesmo valor de que alguém como Jesus, que conhece o nosso interior, dizer: hoje eu posso testemunhar, dizer que há mudança no coração desse homem. Hoje houve salvação nesta casa. Não disse que foi um mero conforto, uma alegria superficial, ou uma prosperidade que entrou na casa de Zaqueu, mas ele disse que a salvação aconteceu naquela casa, e que aquele lá era filho de Abraão. Uma coisa muito interessante sobre testificar, como Jesus testificou positivamente acerca de Zaqueu. Nas Escrituras nós temos percebido que no ministério é necessário ter comprovada vocação da própria comunidade cristã. Na liderança da igreja, a Bíblia diz que as pessoas têm que ter bom testemunho dos de fora, tem que ter testificação. Não é você mesmo se autopromover, se autodizer, eu fiz, eu mudei, mas as pessoas perceberem. Jesus percebeu, as pessoas perceberam. Meu amigo, de acordo com Clemente de Alexandria, Zaqueu, apelidado de Matias pelos apóstolos, tomou o lugar de Judas Iscariotes após a ascensão de Jesus. As constituições apostólicas posteriores vão identificar Zaqueu, o publicano, como o primeiro bispo de Cesareia Marítima. Pela tradição histórica, realmente, esse encontro de Zaqueu, essa pessoa desprezada, esse encontro com o Senhor Jesus foi transformador. Quero lhe dizer que não importa a sua posição política, seu status quo, a sua posição financeira, a cor da sua pele ou a sua religião, Jesus veio para você. Este pode ser também, ou esta hora, pode ser a sua última oportunidade, como foi a última chance para Zaqueu naquela cidade de Jericó. O tempo é agora para o encontro da salvação. Eu imagino que depois Zaqueu, compartilhando a sua história, o seu testemunho, quem eu era e quem eu sou hoje. Eu era rico, mas vazio. Eu era chefe, mas desprezado. Eu era excluído, marginalizado, malquisto, mas Jesus mudou o meu modo de viver. Jesus não me desprezou
E Jesus não despreza você. E Ele se dirige àquelas pessoas que estão assentadas em figueiras bravas e diz: desce, eu tenho encontro urgente com você, com as ovelhas perdidas. Eu quero hospedar-me na sua casa. Eu quero que você tenha prazer. E como o Zaqueu fez, receba Jesus com alegria. Ele não vai te impor nada, mas tenho certeza que a presença dele vai transformar, vai desnudar você. E automaticamente você vai tomar algumas medidas. Falar: isso não é compatível com o Filho de Deus que entrou na minha vida e entrou no meu coração. Você precisa vencer talvez alguns obstáculos. Sua profissão, sua estatura, sua posição social, o seu orgulho, a multidão, as pessoas, os pais, os críticos de plantão, os murmuradores. Quais são os obstáculos que você precisa vencer? Eu encerro lembrando de uma ilustração. Uma criança que foi abordada, uma criança que estava na rua, bem maltrapilha. O militar chegou para ela e disse: quem é você? E ela respondeu assim: eu não sou nada e eu não sou de ninguém. Esse é um sentimento de desprezo. E para essas pessoas, Jesus chega e atrai e visita.